Olá, confrades, tudo bem? Eu sou Bob Júnior e hoje a gente vai fazer uma degustação de vinhos tintos na vinícola Rio Sol. Vem com a gente! Nobres confrades e confreiras, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma degustação de tintos na vinícola Rio Sol. A gente foi recebido pelo enólogo Ricardo Henriques. O Ricardo é português, um jovem enólogo, talentosíssimo. Foi muito legal o nosso bate-papo, mas olha só, se você quiser aprender sobre vinhos de forma simples e fácil, se inscreve aqui no canal, confrade, confreira, também já deixa o like nesse vídeo, tá bom? E vamos com a gente, vou mostrar para vocês a nossa conversa, a nossa degustação, o bate-papo foi muito bacana. Vem com a gente! Então assim, a gente tem dois vinhos. A gente tinha servido ele um pouquinho mais gelado e ele já vai... A gente serviu o Rio Sol Reserva e o Gran Reserva Touriga. Legal. Ambos os vinhos eu vou mostrar 2018. Vou mostrar para os confrades e confreiras. Esse aqui é um dos vinhos que está aqui. Gelado, então assim, não se assustem, porque aqui a gente serve vinho gelado. Depois ele vai, é o que está nessa taça aqui, tá? Ele vai daqui a pouco naturalmente atingindo a temperatura ambiente de 37 graus. Mentira, brincadeira. Não, se deixar muito tempo, chega, né? Se deixar aí até a noite, vai chegar. Que 37 tá nessa taça aqui. Mas porque... 30 e qualquer coisa, hoje está um dia bem ameno, apesar que hoje abriu bastante sol, o dia começou feio, mas aqui você no mesmo dia... Você tem praticamente quase todas as estações do ano. Foi porque assim, é para harmonizar com as estações no vinhedo, entendeu? Então, botou chuva, botou neblina, botou... É verdade. Não, mas realmente o clima esse ano está muito atípico, porque é para ser bem mais quente e seco do que está hoje. Mas assim, a gente pode reclamar do que não tem, não do que tem. É verdade. O que tem a gente tem que agradecer. Isso. Eu acho que você tem razão. Bora provar o reserva? Bora. Então assim, é um corte, tá? É um vinho de blend. Um blend. É Cabernet Sauvignon, Syrah e Alicante Bouschet. Sendo que maioritariamente é Cabernet. 50% mais ou menos. E depois Syrah tem mais ou menos 30%. E Alicante tem 10-15%. E depois não fechou os 100 porque tem um pouquinho de Agiodola. Não é nem discriminado na ficha técnica. Mas tem um pouquinho de... Agiodola é uma uva tintureira, né? Uma uva ela não é tintureira, mas assim, a casca é muito grossa, ela dá vinhos com muita coloração. Olha só. A polpa não é tintureira, Alicante é. Alicante Bouschet, ela é tintureira. E assim, é uma uva que eu gosto muito, eu sou suspeito, porque realmente é uma coisa pessoal. Que faz vinhos muito harmoniosos do ponto de vista assim, não preserva muita acidez, degrada facilmente a acidez, mas tem um volume e uma extração muito boa. Então assim, quando é para usar em pequenas dosagens, de 5, 10, 15% em vinhos, ela vai muito bem, porque ela aporta essa sensação de coloração. Aqui não é só a Agiodola, o próprio Alicante. O Alicante aporta também. Talvez principalmente o Alicante. Né? Principalmente o Alicante. Só que o Alicante, do ponto de vista aromático, ela vai buscar mais especiado e não tanto a sobrematuração em si. As compotas, é mais a fugir, às vezes, tabaco, couro, do que propriamente fruta vermelha sob madura. A gente tem que lembrar que também tem um Cabernet Sauvignon. Isso. O blend aqui foi muito idealizado aqui, no sentido de que vou buscar muito as pirosinas do Cabernet e a estrutura tânica do Cabernet, o Syrah para fazer o corpo médio, ou seja, volume de boca em si, frutinha vermelha ou preta, mas não tão submadura, mais delicada, e fazer o corpo médio, a transição da parte estrutural para a acidez, é o Syrah. E o Alicante, aí sim, extração, juntamente com um pequeno percentual de Agiodola, é isso, é extração, volume e corpo, tanino em si. Então o corte foi um pouquinho idealizado nesse sentido. É um vinho que é de 2018, mas assim, mesmo em termos de coloração, é um vinho que ainda está relativamente jovem. Novo. Aromaticamente ainda não tem assim muito aroma terciário, ainda está muito na primário e secundário. A barrica que a gente usou foi tudo barrica de segundo uso, nesse vinho daqui. Para quê? Para preservar mais a tipicidade, a identidade do terroir e a tipicidade das variedades de uva, e mais para
domar um pouquinho os taninos. Ou seja, não haver a madeira não está marcando tanto o vinho, mas mais para polir e para deixar mais trabalhado a boca do vinho. Agregar complexidade, apagar algumas arestas aí, mas ficar bem harmonioso. Então, gostei. esse vinho daqui é um vinho um pouquinho mais rústico, mas é por estilo. Então assim, é um vinho mais bruto no sentido assim, a comercial reclama muitas vezes que quer vinho mais polido, trabalhado, redondinho e macio. Mas eu prefiro deixar os vinhos assim, às vezes com uma arestazinha. Isso. Porque assim, gastronomicamente são muito melhores. Então assim, é um vinho que com comida se vai comportar muito melhor. E assim, o shelf life dele, o período de vida de gôndola dele aumenta muito mais. Muito maior. Porque se ele for mais preparado e expectativa de polido. guarda maior. Isso. Né? E ele... Pode às vezes não ser tão prazeroso que nem, por exemplo, o espumante a gente estava comentando. Não, a gente toma ele sem comida. Esse é um vinho que já pede comida. Aqui, como tem uma palavra que não sei se tem a tradução, seria bebabilidade, que é a drinkability. Aqui é altíssima. Aqui é alta drinkability, né? Esse é mais de comibilidade. Eu gostei. Harmoniza muito bem, pede comida, né? Isso, pede carne, uma massa, pede uma carne, sangue. uma comida de sabor intenso. Porque os taninos dele realmente ainda estão numa fase ascendente. Então precisa dar uma gordura para cortar essa boca dele. Então ele tem aí aproximadamente, não é linear, mas tem aí de 6 a 9 meses de barrica. E barrica maioritariamente, 90% é barrica de segundo uso, para não marcar. E a gente vai avaliando depois vinho a vinho. Ou seja, não é, quando eu digo que não é linear, é no sentido que quando ele atinge aquele padrão, a gente tira fora da... Vamos lá, o vinho está na barrica, então você vai provando, chegou, você tira da barrica, pode estar ali entre 6 a 9. Isso, não a média é mais ou menos essa. Na ficha técnica vai aparecer lá 6 meses, mas assim, não é um relógio de assim, entrou hoje, vai tirar nesse dia daqui, não. Dia tal, você pode chegar lá e dizer, vai precisar de mais uns 15 dias, você deixa mais 15 dias. Tem vinho às vezes que até vai, que a gente idealiza, por exemplo, vai para a reserva e às vezes na barrica ele até evolui muito bem e leva um upgrade, ou seja, passa da reserva para uma linha Gran Reserva ou uma linha Premium. E às vezes também acontece o inverso, tem vinhos que são muito bons, a gente bota numa barrica nova e vê que ele se calhar não atingiu aquilo que a gente estava esperando e são rebaixados para a segunda liga. Entendi. Então... essa avaliação é constante. Isso. O tempo todo. Normalmente de 15 em 15 dias a gente acompanha a prova sensorial e prova analítica. E é muito nisso, como é que ele vai evoluindo analiticamente e depois sensorialmente como é que ele vai indo nesse... Comida habilidade. Tá certo. Gente do céu, esse aqui já tá outra coisa. Ele está um pouquinho até uma temperatura um pouquinho mais ambiente, então se a gente vir até tem aí o padrão da taça de condensação, mas eu tirei ele um pouquinho antes, ele está um pouquinho já mais aberto. Mas é Touriga Nacional. Não é 100% Touriga Nacional, mas aí eu ia perguntar isso. É 85% Touriga Nacional. Aí tem 15% também de Ejodola. Então assim, por isso é que eu digo que eu sou suspeito. E não tem aquela, por lei, não tem a obrigatoriedade de mencionar não, no rótulo, até 75%, não quero falar mentira, mas eu acho que até 75% você pode considerar ele como sendo um monovarietal. Um monovarietal, você disse que é um vinho de uma única casta, isso. Você não precisa estar mencionando. Mas aqui nesse caso é 85%, é 15% aí de Touriga nacional, 85% Touriga Nacional, 15% de... Olha que vinho escuro. De Ejodola. A composição de coloração dele já não é concentrada, mas já não é tão lilás que nem esse daqui, então já existe uma transiçãozinha. É um vinho que tem mais estágio em madeira, então assim, aromaticamente é um vinho que é mais floral, não é tão fruta que nem esse daqui. É um aromazinho um pouquinho mais delicado, mais floral. A gente consegue... o mentol, exatamente. Mentol e uma coisa que está muito associada à Touriga Nacional, que eu acho que tem presente aqui, que é a bergamota, a flor de laranjeira, mas é mais floral. Então assim, a Touriga é uma daquelas exceções que a gente não planta em espaldeira. Certo. A gente planta enlatada. Porquê? Porque eu quero preservar esses aromas do berço dela. Se você for, por exemplo, ao Alentejo, você vai buscar mais fruta.
sob maturação. Se você for no berço, que é o Dão, e até mesmo um pouquinho do Douro, você vai buscar muito mais floral, aromas muito mais florais e não tanto de fruta em si, que é os mentolados, os resinados, aquela questão da floresta, que está muito atrelada no Dão. Então, assim, eu não estou dizendo que aqui é igual, mas a gente botou enlatada exatamente para preservar a exposição solar, para não ter tanta evolução aromática no sentido de sobrematuração e fruta, e preservar mais os aromas primários de floral. Então ele tem um pouquinho isso, o mentolado em si e a bergamota. Gente, o Ricardo dando uma aula de Touriga Nacional aqui. Fala da Touriga do Alentejo, fala da Touriga do Dão, que é o Dão, o berço da Touriga Nacional. Olha que legal. É um vinho mais elegante. Então assim, esse daqui tem mais madeira, mas assim, uma coisa que dá para perceber é que a madeira nos nossos vinhos nunca se sobrepõe ao vinho em si, ou à fruta em si. A gente não gosta muito de marcar os vinhos com aquela questão, é pau. A madeira vem para agregar qualidade. Isso, não e para domar, isso, exatamente. É uma integração perfeita entre fruta e madeira. Né? A fruta nunca pode ser sobreposta pela madeira e também não pode, bacana. Assim... Então a gente tem aqui uma média de 9 a 12 meses, aqui maioritariamente já são barricas, não é que não tem de segundo uso, mas tem maioritariamente são barricas novas. A maioria de primeiro uso. De primeiro uso, mas tem uma boa parte significativa e tem um pequeno percentual que fica só no inox, que não tem contato com a madeira. Que aí você faz uma mescla e traz um pouquinho mais de fruta e frescor para o vinho. Aqui até foi os 15% da geodola que não teve contato nenhum. Matou. É isso aí. Com madeira. Mas é um vinho mais sedoso, volumoso, não é tão agressivo, ou seja, o impacto inicial comparativamente com reserva não é tanto. Aqui a gente tem um impacto inicial e depois a gente começa a sentir o tanino e a acidez no final. Aqui é o contrário, a gente sente um pouquinho o volume de boca, mas depois é ascendente. No final, em vez dele ir caindo, ele vem sobressaindo. Mas os taninos estão mais aveludados, estão mais maturados, não estão tão ainda um pouquinho verde, não é no sentido pejorativo ou de defeito, mas não estão tão agressivo como esse primeiro. Entendi. Muito bacana. Eu gostei, cara, vou falar. Mais um call aqui é brincadeira, né? A gente vai toda hora. Dá vontade de não parar. É um vinho mais goloso, então assim, aquela questão de salivação aqui é mais intensa no que essa daqui. Aqui você fica com uma sensação mais de estrutura. Secor, isso. Aqui estrutura, apesar vamos lá, ser um monovarietal, né? Tem a questão ali da Geodola com 15%, mas ele é um vinho muito Touriga, né? É a alma da Touriga, mas ele traz uma boa complexidade, intenso. Eu gostei muito quando ele descansou na taça e eu girei a taça e vieram alguns, depois que secou a taça por dentro, ele mostra um pouco da parte da madeira. Ele mostra um pouco dos aromas. Tem um ligeiro baunilhado. Isso, lindo, cara, lindo. É até uma dica para os confrades e confreiros que quiserem perceber um pouco dos aromas de madeira, gira a taça e deixa a tua taça aqui, tá? Depois você vai perceber um pouquinho dos aromas que vem um pouco mais da madeira. Ou especiaria. O primeiro um pouquinho mais clássico, este aqui uma adaptação ao Novo Mundo, digamos assim. Uma Touriga adaptada. Perfeito. Não uma Touriga Novo Mundo, porque não tem essa questão da fruta, da tal compotado, sob maturação, não é tanto isso, aquele xarope às vezes de geleia que a gente toma aí com vinho. Tem realmente essa identidade no berço, mas é um estilo híbrido, digamos assim. Muito legal, cara. Parabéns. Saúde, hein? Parabéns, saúde. Ju tá filmando aí, a produção não vai poder brindar agora. Pega a taça aí, Ju. Vamos lá. Saúde. Oi! Eita! É isso aí. Saúde, gente. Vamos lá. Então, confrades e confreiras, essa foi uma degustação que eu fiz aqui com o Ricardo, enólogo da vinícola Rio Sol. Foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostar do vídeo, confrade e confreira, se inscreve no canal, compartilha com os amigos. E também vou deixar um grande abraço, um salve aí aos confrades e confreiras lá do Instagram, tá bom? Ricardão, obrigado. Eu é que agradeço, hein? Obrigado. Até uma próxima, que seja o mais rápido possível. Foi muito feliz aqui visitar vocês hoje, quero agradecer. Um forte abraço, gente. Até mais.